Amigos e amigas, no capítulo de hoje ensino a todos vocês como preparar essa maravilhosa batida de limão. Solta a vinheta e vamos com o vídeo. Bienvenidos amigos y amigas aquí a Cocktail Channel, yo soy El Puma y no capítulo de hoje ensinaré para vocês como preparar nas suas casas uma receita bastante simples e bem popular que é a batida de limão. Nesse canal já foi apresentado uma batida de paçoca que ficou bem legal um tempo atrás para a época da festa junina, eu acho. Se vocês querem ver um especial de apenas batidas no canal, coloca aqui nos comentários que eu com o maior prazer posso apresentar para vocês, viu? A primeira vez que eu conheci a batida foi quando passei no Rio de Janeiro e vi alguns lugares que tinha aquelas barraquinhas que o pessoal faz caipirinha, faz batidas, porque até então não conhecia. Fora do Brasil não é comum conhecer esse coquetel. Na verdade, fora do país, o que é mundialmente conhecido é a tradicional caipirinha, que lembre-se sempre cachaça, açúcar e limão Tahiti. Mas a batida é algo mais popular, né? Uma coisa mais cremosa. Ao meu ver, às vezes as pessoas pecam em demasiada quantidade de açúcar. Então eu vou te passar aqui uma receita que eu acredito que vai manter toda a característica da batida, né? O destilado, a fruta que escolheremos, que será limão, mas na medida certa de açúcar. Acho que isso é muito importante, porque caso contrário você vai acabar fazendo aí meio que um brigadeiro alcoólico, né? Se você gosta disso, pessoal, está tudo certo também. Aqui vou te ensinar vou te dar umas dicas, né? Pessoal, vamos primeiro já colocar todas as... Segurar primeiro que meu liquidificador está certo. No liquidificador, tanto faz a ordem, mas com limão vou demorar um pouquinho mais, então já vou ir montando, tá? Vamos utilizar 60 ml da cachaça que você escolher. Nesse caso eu vou aqui com uma cachaça branca, mas são vocês quem escolhem, isso sempre fica super claro aqui no canal. E vamos à parte da cremosidade. Muitas pessoas gostam de utilizar leite condensado e apenas leite condensado para uma batida. Ao meu ver, eu sempre falo que o problema não é necessariamente o leite condensado, mas sim a quantidade de leite condensado, tá? Eu vi muitas coisas na internet assim, tipo 60 ml, se eu coloquei agora 60 ml de cachaça, o pessoal recomenda para colocar tipo 60 ou mais, uma parte meia de leite condensado. E sério que isso aí destrói qualquer tipo de bebida, porque é um volume de açúcar muito alto, tá? O que eu te recomendo? Vamos colocar aqui creme de leite, que já vou abrir aqui. Vou colocar na minha receita 20 ml de creme de leite. Vamos utilizar, logicamente, leite condensado, mas em uma medida que eu acredito ser mais correta, tá? Então aqui vou nem tampar a marca aqui. Pronto, é da Nestlé, tá? Leite Monster da Nestlé. Vou utilizar aqui leite condensado da Nestlé, 25 ml é assim, a quantidade máxima que eu te recomendo para utilizar. Como é bem densa, com a ajuda da colher você vai tirar as medidas. Se você não tem um medidor, eu coloquei quase a metade da quantidade, então se você vai medir aí seu coquetel com um copo shot, né, estilo copinho shot, uma parte de shot inteira para metade, no máximo metade. Na verdade eu utilizei um pouquinho menos da metade, né? E para ajudar ainda mais na parte cremosa, eu vou utilizar 15 ml de leite de coco, tá? Puma! O coco vai alterar o sabor da minha batida, né? Vai ficar tipo um limão com coco? Não necessariamente, meu pessoal, não necessariamente. A gente, como está utilizando uma quantidade muito baixa, ele não vai interferir diretamente no sabor, mas sim vai proporcionar cremosidade, que essa é uma das bases, ao meu ver, da batida, beleza? Puma! Precisaria utilizar xarope de açúcar nessa receita? Não vejo a menor necessidade, porque já temos 25 ml de leite condensado aqui na receita. Não vejo necessidade, não recomendo. Se vocês vão preparar essa receita, e espero que todos vocês preparem essa receita, qual que seria uma dica?
faz desse jeito, experimente e depois você pode chegar a corrigir o açúcar para mais ou para menos. Mas essa porcentagem vai por mim, fica super, super legal, tá? Já temos nossa base pronta e agora precisaremos de uma tábua e uma faca para cortar o limão. E aqui onde, ao meu ver, vem um grande segredo de uma boa batida. Já experimentei várias batidas, né? Como não comentei, né? A primeira vez que eu tive contato com a batida foi em Copacabana e o segundo lugar que eu tive contato foi em Paraty. Lá tem esse pessoal que tem barraquinha de caipirinha. Não sei se eu falei de novo, mas enfim. Eu vou deixar uma foto aqui desse pessoal. Um abraço para eles. Eles utilizam o limão por completo, né? Tira as pontas e bate tudo no liquidificador. Ao meu ver, isso dá um retrogosto amargo a nossa batida. Então, o que eu te recomendo que vocês façam? Tirem as pontas e a gente vai descascar mesmo, tá? O limão, ó. Vamos tirar a pele ou casca da nossa fruta. Não precisa ficar tirando tipo toda a casca do limão, tá? Não tem necessidade. Eu sim te recomendo que você tire ao máximo a parte verde. Aqui tem mais um pedacinho. Pronto. Mais um. E mais um. Agora sim a gente não vai ter esse retrogosto amargo da fruta. Para limão, como o limão não tem semente, limão Tahiti não tem sementes, não precisa ficar caçando nada, ó. A gente corta, tipo em 4 e pronto. Já pode ir para o liquidificador. Puma, é necessário tirar essa parte do miolo, né, a parte branquinha? Não vejo necessidade também. Então, nós já temos a base do nosso coquetel pronta. Ao meu ver, não precisa de mais nada, porque temos cremosidade do creme de leite, temos uma parte cremosa, uma parte adocicada do leite condensado e colocamos um toque de leite de coco, tá? A cachaça, logicamente, que vocês escolhem, e ao meu ver já estaria perfeito. Como todo coquetel que é feito no liquidificador, eu sempre vou recomendar a vocês, primeiro, fazer uma espécie de massa, né? Já aproveito de mencionar por aqui que dia 18 de dezembro teremos a volta dos cursos presenciais. Será ministrado em São Paulo o curso de coquetelaria clássica. Maiores detalhes é só entrar em contato comigo pelo Instagram. Abraços! Bater tudo sem gelo. Por que sem gelo? Porque a gente tem que manter a diluição correta do nosso coquetel. E se a gente coloca gelo agora, você vai obter uma batida aguada. E não é isso que eu quero que vocês façam nas suas casas, tá? Bate tudo. Pronto, você bateu tudo, né? O limão também não tem muita fibra, a fibra dele não é muito grossa, muito densa. Então agora já podemos incorporar nossos gelinhos. Aliás, para o gelo aqui já vem outra dica, né? Ó, só para mostrar, né? Eu tenho meus gelos aqui, grandinhos, acredito que na câmera focada deve estar dando para ver. Mas para manter a vida do meu liquidificador, vamos quebrar o gelo e colocar dentro, tá? Algumas pedras, né, pessoal? Estou colocando aqui umas 5, 6 pedras de gelo. Um golpe seco você já vai quebrar o gelinho. Acredito que já deu. Eu coloquei agora 5 pedrinhas de gelo. A gente limpa nossa mão. E agora sim, vamos bater e vamos parar nosso liquidificador quando a gente para de escutar as pedrinhas de gelo. Se aplica também a receita de pinha colada que eu vou deixar aqui, tá? Prontinho, agora num copo longo, o que vocês queiram, né? É bastante comum que as pessoas servem esse coquetel em um copo Hurricane, ou taça Hurricane, como vocês queiram chamar. Que eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês verem. Ó, bem cremoso. Logicamente tem uma quantidade de açúcar, que ao meu ver é uma medida certa, correta para experimentar uma boa batida. Sobrou praticamente nada, deixa eu ver se tem mais um pouquinho, pronto, tá certíssimo. E agora vamos decorar
essa nossa batida de limão, né? Ah, vou fazer aqui em cima, né, Puma? Pô, mostra pra gente. Deixa eu só tirar esse limãozinho aqui. Deixa eu ver, pronto. Puxamos aqui pro lado. Vou cortar aqui uma rodelinha de limão. Vamos cortar da parte do meio para baixo. E agora já podemos pegar e decorar nossa batida. Pessoal, é simples, vocês não precisam complicar sua vida. Logicamente acaba sendo um vídeo um pouquinho mais extenso porque eu gosto de explicar em detalhe para vocês como vocês conseguem fazer bons preparos na medida correta de ingredientes, na medida correta de açúcar, na sua casa, simples, sem complicação. Uma pergunta frequente que o pessoal faz muito aqui no canal é: Puma, como faço para fazer, por exemplo, 1 litro dessa batida? A minha dica seria deixar tudo pronto. Sabe quando antes de que a gente colocou gelo no liquidificador? Deixa pronto numa garrafa, numa jarra, deixa pronta essa mistura e você finaliza, que as pessoas, né, se você está de repente no churrasco, numa junta com seus amigos, as pessoas incorporam apenas o gelo e terminam de finalizar. Puma, mas nesse tempo vai chegar a amargar o preparo, né? Caso seja aí de limão, de tangerina, alguma fruta cítrica, não vai, porque se vocês tiram a pele da fruta, não vai necessariamente amargar. Apenas, logicamente, te recomendo que se, por exemplo, você marcou o seu churrasco com seus amigos, 12h30, você deixa isso aí pronto 12h, tá? Porque aí vai durar umas 4, 5 horas, não é tipo para deixar sexta-feira e vir tomar domingo, não é isso que eu te recomendaria. Ufa, que outra dica eu posso te dar? Beba menos, beba melhor, é o slogan do canal, e sempre que vocês tomem um copinho de água, um coquetel alcoólico, tomem sempre um copo de água, que é importante hidratar nosso corpo, tá? Amigos e amigas, essa aqui é uma deliciosa, cremosa e bem cheirosa batida de limão. Não se esqueça que pode nos acompanhar em nossas redes sociais, estamos presentes no Instagram e também você pode nos encontrar no Facebook. Se você chegar até aqui, muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Aproveite todo o conteúdo que temos aqui no canal e já se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Deixo para todos vocês um beijo, um abraço e nos vemos em breve em um próximo capítulo aqui no Cocktail Channel.